Então, esse é o Projeto Wayne, buscando tornar Batman o Bruce Wayne na vida real. Esse vídeo é mais um update, já que faz um bom tempo que eu não posto aqui no canal. E o Projeto Wayne, ele é mais um reflexo de me tornar um polimata na vida real. Que diferente dos outros heróis, Bruce Wayne, ele é o pico do que o ser humano e um homem poderia ser. Ele conhece mais de 100, 120 artes marciais diferentes. Ele é rico, confiante, ele tem um físico, excelência física e ele tem um intelecto bastante superior, passando de 190 de QI. E o objetivo desse projeto é me tornar um polimata igual o Bruce Wayne. Então, um exemplo na vida real que a gente pode ter é o Johnny King. Ou aqui no Brasil a gente pode ter o Pablo Marçal como um polimata. Então, esse seria o, o objetivo do projeto. Então, nessas últimas semanas que eu acabei postando, isso é mais um update, eu estava 100% focado nas duas principais tarefas que eu já havia falado antes. O Enem e o inglês. E o motivo de eu ter postado muito é porque eu não tinha muitos updates, na verdade, para serem feitos, porque a rotina ficaria normal, como assim, não tinha muita coisa para anunciar, assim. Então, isso é mais um update do que aconteceu nos últimos meses, nas últimas semanas. Então, como por exemplo, uma coisa que eu havia falado no último vídeo e que eu adotei foi o sono polifásico. Porém, eu não peguei exatamente polifásico, porque você tem três tipos de sono diferentes. Você tem o monofásico, que seria o sono em um bloco de hora. Então, por exemplo, eu vou dormir 10 da noite e acordo 6 da manhã, seria 8 horas de sono, um bloco de sono no dia. Você tem o bifásico, que seria dois blocos de sono divididos. Então, por exemplo, eu durmo de 3 da tarde às 5 da tarde e depois eu durmo de meia-noite às 5 da manhã. Seria dois blocos de sono. E você tem o polifásico, que aí você divide o sono em múltiplos blocos diferentes. E então isso vem desde o Everyman para o sono que o Leonardo da Vinci utilizava. Então, por exemplo, você dorme 4 horas e meia e divide mais duas ou três sonecas de 20 minutos. Isso seria o sono polifásico. E entre eles eu acabei pegando o sono bifásico, porque depois de uma experiência que eu tive que me fez acordar um pouco mais cedo, eu acabei percebendo que eu tinha muito tempo, é, eu poderia aprimorar o tempo de estudo que eu estava tendo se eu sacrificasse algumas horas de sono. Então, teve uma vez que eu fiquei acordado de meia-noite, eu acabei acordando meia-noite e fiquei estudando por um longo período de tempo. Então, o sol estava nascendo, eu já tinha estudado 4 horas praticamente. O que era um completo diferente de, por exemplo, na minha antiga rotina, eu provavelmente teria estudado 1 hora e meia, 2 horas. Então, era quase o dobro do tempo que eu estava estudando. E eu estava tendo a mesma retenção de conteúdo. Então, eu acabei modificando minha rotina por um tempo, em que se consistia em eu dormir 7 da noite e acordar meia-noite, então seria aproximadamente umas 5 horas de sono, e tirar uma soneca de 2 da tarde até as 3 e meia da tarde, então seria aproximadamente 6 horas e meia de sono. E eu consegui manter essa rotina por um tempo. Eu mantive essa rotina por um tempo até chegar ao Enem. Porém, uma coisa também que aconteceu é que novamente aconteceu algumas coisas, como pode perceber, eu estou num cenário completamente diferente. Eu comecei a entrar em uma rut again, né, de novo, começar a misturar o inglês de novo. Então, só que aí aconteceram várias coisas nesse período de tempo que me fizeram me questionar muitas coisas sobre o próprio projeto, sobre a própria jornada que eu tô fazendo, sobre as coisas que eu deveria fazer. Porque no mundo do autoaperfeiçoamento você tem tantas no mundo em geral, você tem tantos conselhos diferentes, dicas diferentes, que você acaba até sentindo um pouco perdido em relação ao que você realmente deveria fazer. Porém, aconteceu dois acontecimentos que acabaram mudando completamente o jeito que eu enxergo as coisas e que me deu muito mais clareza de como eu poderia continuar um projeto. E uma das coisas que eu acabei modificando foi que antes eu não me via exatamente como um cara que estava tentando me tornar Bruce Wayne, ou o Bruce Wayne personificado em mim. Porque um dos objetivos do progresso é moldar minha vida como se eu fosse o Bruce Wayne. Porém, eu acabei percebendo que eu estava mais me enxergando como uma pessoa em autoaperfeiçoamento do que realmente buscando me tornar Bruce Wayne. Me vendo como Bruce Wayne e moldando minha vida como se eu fosse ele. E eu acabei modificando isso.
tentando me ver, tá, eu vou tentar me ver agora como se fosse Bruce Wayne, e isso pode parecer um pouco bobo, porém um dos livros que eu terminei de ler, que é o Psicocibernética, fala muito dessa questão de crenças e identidades, e de um alter ego. Se você quer alcançar uma coisa, não se pergunta como você pode alcançar, mas quem você pode se tornar para conseguir alcançar aquilo. Aquela analogia do Elon Musk, se eu me trocar de lugar com o Elon Musk, eu posso ter todo o patrimônio que ele tem, as empresas que ele tem, os contatos que ele tem, provavelmente eu não vou conseguir suportar tudo aquilo, porque eu como pessoa, meu cérebro, as crenças que eu tenho, tudo que me forma como eu, não seria capaz de entrar nesse mundo que o Elon Musk tem. Então, eu iria perder tudo que ele tinha. Agora, se o Elon Musk viesse na posição que eu estava, por ele já tá acostumado com o estilo de vida dele, ele conseguiria sair do zero e conseguir formar provavelmente outra empresa multibilionária, praticamente. Então, isso chega na conclusão que o que separa eu ou uma pessoa comum de um milionário, multimilionário e bilionário é, claro que tem outros fatores. Isso aqui, na priori, seria a mentalidade. Então, isso é uma coisa que eu venho focando muito, muito ultimamente. E essas experiências deixaram muito mais claro o que eu deveria fazer. Então, por exemplo, essa questão da rotina era algo que eu estava pensando em fazer já faz um tempo. E essa relação que eu tive, junto com o outro livro que eu terminei de ler, que eu estava lendo nesse tempo, depois de ter terminado Psicocibernética e ter lido o livro da escola, é, eu estava relendo esse livro, no caso, que era o Segredos da Mente Milionária. E uma coisa que eu acabei encontrando em comum, digo, do livro do David Goggins, livro de David Goggins, Nada Pode Me Ferir, do livro que eu tava lendo em PDF, que é O Obstáculo é o Caminho, e do livro Psicocibernética, e de outros comentários de outras pessoas, um fator comum. E de um curso que eu estou fazendo agora, que é tomar ação, tome ações. Pense menos e tome mais ações. E isso é uma mensagem que eu estou encontrando em todos os livros desses principais que eu acabo vendo. Aí pode parecer um pouco simples, porque, claro, é só tomar, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Só que muitas vezes a gente acaba adiando muitas ações. Então, por exemplo, essa questão do vídeo. Eu já estava querendo gravar ele já faz um tempo, só que eu fui adiando, e eu falei, eu tenho que gravar isso em algum momento. Porque se eu ficar adiando, eu nunca vou fazer, eu tenho que fazer agora, tomar a decisão agora. E isso é a mesma coisa com tudo que você pode fazer na vida, com oportunidades que você tem, eu tenho que contatar aquele cara, não sei se eu deveria fazer, faça, apenas faça. Porque no pior dos casos, você só vai voltar ao estado que você está agora. Então, uma coisa que eu estou treinando bastante é estar em constante ação, isso era um dos princípios do obstáculo ao caminho, que é você nunca parar, sempre tomar ação a partir de ação a partir da ação, nunca desacelerar. Isso é uma coisa que eu estou aplicando na minha vida. Então, por exemplo, essa questão física, que antes eu estava batendo PRs de corrida, que eu corria 3, 5 quilômetros, eu comecei a bater 6, 7, eu estava chegando aos 10 quilômetros, em uma corrida contínua. Porém, acabei machucando meu joelho, o que estava numa situação muito ruim. Infelizmente, ele ainda não está 100%. Porém, eu já comecei a correr pouco ainda, tipo 1 quilômetro e meio, alguns metros, uns 100, 500 metros, e meu joelho já está melhorando bastante. Tanto que eu não sinto tanto ele que nem antes. Antes, se eu corresse, eu praticamente não conseguiria mover o joelho totalmente no próximo dia. Então, eu tô começando a voltar novamente sabe, a linha básica, além de só depender da calistenia e da atividade física, que é uma coisa que eu venho modificando ao longo do tempo, porque eu tinha um protótipo de treino básico que eu fazia, porém sempre vinha na minha mente, eu preciso modificar esse exercício, eu preciso fazer aquilo, só que eu realmente nunca fazia. Então, com essa questão da ação, eu falei, eu vou modificar logo, se eu quero fazer esse tipo de exercício, mudar isso aqui, eu vou modificar porque eu tenho que testar. Porque esse é o objetivo principal do projeto, é você testar coisas. O objetivo do ano um do projeto Bruce Wayne, em tornar Bruce Wayne na vida real, é testar, é consolidar a disciplina junto com o gerenciamento de tempo, as coisas básicas, e testar várias coisas para ver o que funciona. Esse é o objetivo do projeto. E eu percebi que durante esse tempo eu estava meio que perdendo isso. Tanto que eu sempre ficava com dúvida do que realmente eu poderia estar fazendo ou não. Tanto que eu modifiquei bastante minha rotina ao longo do tempo, ao nível de antes de eu conseguir fazer essa rotina de bifásica,
Tinha vezes que eu ficava acordado até meia-noite, porque eu ia na academia de noite para ver se eu conseguia testar algumas coisas ainda. Claro que eu percebi que a melhor seria conseguir manter de manhã, tanto que alguns compromissos que eu tenho também durante a semana que são fora do ciclo do projeto. Então, com o Enem também chegando ao fim, que domingo foi o primeiro dia da prova, eu comecei a perceber que é uma coisa que, se não me engano, 12 Week a Year fala sobre isso, que é sobre chances. Que se você colocar para a pessoa que ela precisa alcançar uma ou duas coisas, apenas aquelas duas coisas, é muito mais provável de ela conseguir alcançar aquelas duas coisas se você der muitas opções para ela. Exatamente isso como eu estava vendo no Enem. Porque o objetivo é conseguir ir para uma das três ou quatro universidades internacionais que eu olhei que são possíveis para eu entrar. E uma dessas universidades é a Universidade de Coimbra, que necessita da nota do Enem. Em específico, a nota de matemática e produção de texto. E como o tema de produção de texto foi até que simples esse ano, bem mais simples do que o esperado, o que pode me garantir uma nota muito boa, eu preciso agora focar completamente em matemática. Então, claro que ó, ainda estudo química, biologia, física, porém o principal foco tem que ser matemática, porque para o curso de economia da Universidade de Coimbra, as principais notas que eles avaliam com maior peso são matemática e redação principalmente. Então, dependendo da minha nota, eu posso conseguir 50 até 100% de bolsa. Eu percebi que realmente o objetivo principal é passar numa universidade internacional, em vez de uma universidade nacional. Porque uma universidade internacional, além de ser uma qualidade maior, porque Bolonha, com a inversão de uma qualidade de 99% das universidades brasileiras, e tem a Berea College dos Estados Unidos, elas me dariam um grande bate, além de conseguir entender a cultura local e provavelmente já ter, como pode dizer, pequenos indícios da fase 2 do projeto, que seria a exploração global. Eu teria um contato maior, poderia fazer mais intercâmbios, poderia conhecer diferentes pessoas, aprimorar meu networking, estar em contato com mais especialistas. Então, seria uma experiência muito alavancadora para o projeto, diferente do igual o próprio Bruce Wayne fez, que ele saiu de Gotham e foi para várias universidades em vários locais. Ele não só ficou na melhor universidade dos Estados Unidos da América ou de Gotham, ele viajou para várias universidades que eram especialistas em determinados tópicos, como Princeton University. Então, eu percebi que o principal objetivo realmente é ir para uma universidade internacional. Então, claro que se eu passar uma universidade brasileira, eu posso entrar nela no início do período do ano que vem e pedir transferência caso eu tenha passado em uma das três universidades. Então, o plano exatamente para. Porque esse mês de novembro vai ser esse mês de novembro e dezembro vai ser o mês mais importante, porque tem todos os exames que eu preciso de fazer e tudo que eu preciso moldar para conseguir entrar e fazer inscrição nessas universidades. Então, esse é um mês mais importante, pelo menos, do ano de 2025 para o projeto, ou talvez o ano um do projeto. Porém, para eu conseguir passar na universidade internacional nesse tempo, de conseguir eu preciso de conseguir dinheiro, exatamente. Eu preciso de ter uma base financeira para conseguir me sustentar lá, caso eu não vá para o Berea College, que é uma universidade que você mora dentro da universidade, então tudo é pago para você. Porque Bolonha e Coimbra, você precisa ir lá e pagar com seu próprio dinheiro. Então, o plano seria o que eu já estou olhando agora, somente com o primeiro dia do Enem acabando, eu já estou olhando para ver se consigo uma entrevista de emprego, é entrar em trabalho, principalmente um trabalho de vigia noturno, falar o porquê disso um pouco mais para frente, e com o dinheiro que eu consegui do vigia noturno, conseguir bancar essa por um período de tempo, pelo menos um período de um mês, 2 meses, a minha moradia ou em Coimbra ou em Bolonha, porque eu provavelmente, se eu conseguisse entrar em dezembro ou em janeiro em um desses empregos, eu teria um gap de 6 a 7 meses. Não, até 8 meses, dependendo se eu saísse em agosto, para conseguir juntar uma bagagem de dinheiro, talvez até conseguir investir esse dinheiro em outras coisas que podem me render mais dinheiro ainda. E é por isso que o plano é me tornar um vigia noturno, igual o pioneiro do projeto. Porque com o trabalho do vigia noturno, eu sou praticamente pago para fazer quase nada, exatamente, porque você fica sentado o dia inteiro monitorando as câmeras e algumas vezes durante o turno você vai checando o local.
Então, o principal plano seria, durante esse tempo, igual o próprio influencer Hansa fazia quando ele estava tentando fazer um negócio de dropshipping, é utilizar esse tempo à noite que é mais calmo, mais tranquilo, que eu não preciso de muita movimentação, para conseguir estudar outras coisas do projeto. Então, um deles seria o Excel, que era um curso que eu tinha começado no início do projeto, só que eu tive que deixar ele de canto para eu focar totalmente nesses vestibulares que eu tive. Então, no momento que esses vestibulares acabar e eu já tô, e eu conseguir encontrar um emprego, ou antes mesmo de encontrar um emprego, eu já vou estar fazendo esse curso do Excel, junto com outro que eu estava olhando, que seria o Notion, porque eu acabei percebendo que eu tenho uma habilidade muito boa no Notion. Tanto que ele é a principal base do projeto. Então, se eu conseguir estudar melhor o Notion para conseguir aprimorar meio que o bate-computador do projeto, eu conseguiria talvez vender essas habilidades, usar para ajudar outras pessoas que precisariam de montar talvez um template totalmente para elas conseguirem se organizar na faculdade, na escola, no trabalho ou em autoaperfeiçoamento. Então, são essas duas oportunidades. Porque, além disso, tem um curso que eu acabei entrando também, que seria. É Charles Morgan, se eu não me engano, o nome dele, que é um do canal do YouTube, que é sobre fazer dinheiro online. Pode parecer um pouco besteira, porém, um ano atrás, antes mesmo de eu começar esse projeto, eu tinha iniciado um negócio de dropshipping. E esse cara foi um dos caras que mais me ajudou em questão de mentalidade. E me ajudou a ter um pequeno sucesso naquele negócio. E o motivo que eu não vou fazer dropshipping é porque eu não gosto daquele modelo de negócio. Para mim não faz sentido fazer uma coisa que eu não acho que eu estaria bem fazendo e além de que eu não gosto de fazer. Porém, a diferença desse Projeto Wayne, do pioneiro do Projeto Wayne, que o canal dele é Project Wayne, a diferença entre mim e ele é que todo respeito, claro, o meu objetivo não é FIRE, que se não me engano é Financial Independence Retire Early, que é independência financeira, se aposentar cedo, que é uma comunidade que tem até um fórum no Reddit, que é sobre como você pode se aposentar cedo da forma mais rápida possível. Então, você tem várias estratégias de cartão de crédito, de você usar isso, esse cupom aqui para tomar desconto, de viver uma vida totalmente minimalista, de você conseguir poupar quase todo o dinheiro que você tem para você conseguir chegar ao portfólio que você quer. Claro que eu ainda vou adotar uma dessas práticas ainda, que provavelmente, se o Bruce Wayne estivesse na minha pele, provavelmente ele adotaria uma dessas táticas para conseguir chegar ao objetivo dele mais rápido. Porém, meu plano é ter uma Wayne Enterprises também. Então, eu quero sim, eu tenho vontade, eu tenho um objetivo de conseguir criar sim uma empresa e conseguir entrar um negócio. Claro que não só um negócio, talvez múltiplos negócios diferentes. Ajudar outras pessoas a iniciar o negócio delas. Então, o empreendedorismo é algo que eu quero que seja a alavancagem para eu conseguir chegar a 1,750 bilhões de dólares com 4% de retorno ao ano aos investimentos, que é o objetivo final da fase 1, que é conseguir esse dinheiro. E isso vai com outra coisa, que o objetivo da fase 1 é totalmente o dinheiro. Talvez quando eu estiver chegando aos 70, 80% do portfólio que eu desejo para conseguir acabar a fase 1 e começar a viajar ao mundo para adquirir outras diferentes habilidades, seria antes de acontecer isso, claro, de chegar aos 80%, é 100% focar nessa questão do dinheiro. Claro que Bruce Wayne, ele com certeza não sacrificaria coisas como o próprio intelecto, o físico, a capacidade, as habilidades sociais deles e etc, a capacidade mental. Provavelmente ele não sacrificaria isso, porém não seria o principal objetivo agora. Então, a vida social não seria nem um pouco do principal objetivo. A mental também não seria. O físico provavelmente estaria lá, porém não seria o principal até ele conseguir esse portfólio. Então, provavelmente seria aquela fase do empreendedorismo, que você tem uma linha linear, que é a grande dificuldade, e depois sobe drasticamente, uma linha exponencial. Talvez no início eu não vou conseguir fazer coisas igual eu tenho bastante interesse em aprender artes marciais, diversas artes marciais, eu tenho bastante interesse em aprender boxe. Eu tive um pouco de experiência com boxe e Muay Thai, mas eu quero realmente tornar especialista em boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu brasileiro, Kung Fu, Karatê, Krav Maga e Taekwondo. Então, todas essas artes, diferentes artes marciais, até artes com espada, eu tenho interesse de aprender tudo isso.
E uma coisa que venho pensando ultimamente é por que eu quero aprender tudo isso? Porque qual que seria o propósito de eu me tornar esse me tornar Bruce Wayne, me tornar o Batman? Qual que seria o propósito final depois de eu alcançar tudo isso? E isso é uma coisa que até recente, o próprio pioneiro do Projeto N falou que seria uma fase 3 do projeto. Depois de terminar tudo, seria encontrar o propósito de tudo isso, do porquê ele está fazendo tudo isso. E isso é uma pergunta muito boa, porque talvez eu não consiga encontrar uma explicação exata. O meu único objetivo é tornar a melhor versão de mim mesmo, e tornar Bruce Wayne, ser capaz de olhar pra mim e falar, caramba, eu sou a melhor versão que eu poderia ter, do que Deus poderia fazer de mim mesmo. Eu tenho várias habilidades diferentes, consigo fazer várias coisas diferentes. Eu consigo ser útil para as pessoas à minha volta, conseguir ajudar as pessoas à minha volta. Então isso é uma questão muito que talvez não seja necessária agora tentar aprofundar muito a fundo. Talvez nesse agora, claro que é sempre bom fazer uma introspecção ali e ali para entender melhor, só que não totalmente o foco disso. disso. Então, em questão agora que acaba o Enem, essa é porque voltando agora para o presente, porque eu já estou pulando anos no futuro, talvez o ano 6, o ano 7 do projeto Bruce Wayne, já que esse é o ano 1, a gente está quase chegando na metade do projeto. Nessa próxima semana, nessa semana que está vindo agora, para a segunda fase do Enem, seria focar totalmente na matemática. Claro que em algumas matérias além delas também, porém focar totalmente em matemática e de vez em quando dar uma olhada nesse curso que eu estou vendo, aos poucos. E quando acabar o Enem, o plano é novamente focar totalmente no inglês. O inglês meu está muito bom. Eu não refiz o exame ainda que eu tinha feito há, acho que 2 meses atrás, 2 ou 1 mês atrás, que era do English Test, que eu já estava passando da nota necessária para conseguir entrar no Berea College. Porém, eu provavelmente já estou com a nota capaz de conseguir passar, porém ainda vou estudar muito, totalmente hard inglês. Geralmente eu vou passar de estudar 2 horas de inglês por dia para provavelmente 5, 6 horas por dia. Vai ser o foco principal, o inglês, para eu conseguir passar no Berea College, na Universidade Berea College, e passar no teste de Coimbra, que são necessários 2 testes de inglês. E durante esse período também eu estou fazer job applications para vigia noturno, para ver se eu consigo já iniciar na hora que passar o mês de novembro, eu já ter resolvido tudo com essa questão da inscrição do Berea College, de ter terminado também o Enem, e já tá com as coisas arrumadas para em janeiro me inscrever em Bologna University, seria em dezembro já iniciar completamente o trabalho como vigia noturno e manter isso até o final do ano 1. Claro que muitas coisas diferentes podem acontecer durante esse tempo também. Tem outras coisas também principalmente uma coisa em específico que pode mudar completamente como isso vai se tornar. Porém, acho é melhor primeiro ver se isso vai se tornar uma coisa ou não, do que realmente confirmar que pode acontecer ou que falar o que exatamente é. Então, são muitas variáveis diferentes que podem ocorrer. Então, nesse tempo que eu estou estudando para o Enem, tem outros livros também que eu estava a fim de ler, porém tem um livro específico que eu acabei conseguindo, que é um livro específico que com certeza o Bruce Wayne leria absolutamente para conseguir abrir a base intelectual dele. Claro que o objetivo que eu estou lendo esse livro é justamente porque o curso que eu estou fazendo, ele já serve muito para muita coisa em questão de autoaperfeiçoamento e de finanças. Então, durante esse tempo, eu peguei esse livro aqui, que são Os Diálogos de Platão, que eu tenho um interesse bastante em filosofia, e provavelmente o professor também teria um interesse em filosofia. Então eu comecei a ler esse livro hoje, depois que eu terminei o Segredos da Mente Milionária. E é um livro muito bonito, muito interessante. Ainda mais abrindo um pouco sobre história, provavelmente o Bruce Wayne teria um vocabulário muito abrangente sobre as coisas que aconteceram no mundo, tanto que ele tem bastante. Claro que isso não se relaciona exatamente com ocultismo, esse tipo de coisa, só que ele tem um conhecimento nisso. Então, buscar esse conhecimento amplo em múltiplas coisas, não ficar só preso na atmosfera do autoaperfeiçoamento, do financeiro, mas também expandir para as outras áreas. E uma das pessoas que eu venho acompanhando há alguns anos, que eu voltei a acompanhar, que me influenciou bastante, principalmente a conseguir esse livro, foi o filósofo Guilherme Freire, que é um cara muito intelectual, que fala bastante de filosofia.
ele é uma das pessoas que me incentivou bastante a conseguir esse livro para ler ele, exatamente. Então, na hora que eu terminar esse livro, eu vou voltar para o livro de finanças e talvez a biografia do Elon Musk, que é uma que eu estou querendo olhar, que principalmente é uma das é, ações que o livro Segredamente Milionária fala, que é você ler a biografia de alguém que conquistou aquilo que você quer se tornar. Infelizmente não há uma biografia do Bruce Wayne, porém há a biografia de pessoas que alcançaram aquilo que eu busco alcançar, que seria me tornar um multimilionário. Claro que o Elon Musk ou o Bill Gates, Jeff Bezos, são bilionários, porém eles já passaram pelo estágio multimilionário, que é o estágio que eu busco alcançar. Então, exatamente, e também falando antes, né, das últimas semanas, que eu passei praticamente todo o tempo estudando inglês e, e, e Enem, não teve muita coisa diferente para se abordar, por isso que eu acabei dando esse tempo maior entre os uploads dos vídeos. Porém, provavelmente com o passar do Enem, que eu tendo mais tempo, provavelmente eu vou começar, posso postar mais coisas aqui, como por exemplo, como que eu estou buscando conseguir o físico do Bruce Wayne, qual que são meus planos, as atividades físicas exatamente que eu estou fazendo, o cronograma de treino que eu estou usando. E claro que está sendo muito limitado justamente por causa das prioridades da fase um e do momento que eu estou agora. Porém, também é, mostrar também em questão de avanço ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando eu comecei esse projeto, se não me engano, eu estava com 76, 78 quilos. E agora eu já estou com 84, passando por 85. Eu bati a meta dos 83 quilos das 12 semanas e agora eu estou buscando 86 quilos. E provavelmente até o final do ano 1 eu vou conseguir chegar aos 90, 93 quilos. E o objetivo seria conseguir chegar aos 100 quilos de massa muscular, talvez o objetivo máximo ainda. Isso é uma coisa que eu não exatamente coloquei ainda, porque o objetivo até o final do ano 1 é chegar aos 90 quilos. Então não é algo exatamente que eu planejei muito, já que o próprio booking que eu estou fazendo é um booking limpo, então eu não tenho exatamente como. Então, além do que minha genética também, eu é muito difícil de eu conseguir ganhar peso, tanto que antes de quando eu estava começando a correr, eu quase não conseguia realmente ganhar peso, e agora que eu tô conseguindo, eu não estou correndo tanto por causa do meu joelho e minhas atividades físicas estão mais simples por causa também do tempo de novembro das coisas que ocorrem em novembro, e também em outubro, porque eu também tive que parar de correr, foi muito mais fácil de conseguir bater os 83 quilos. Então, eu estou mantendo a base de calorias entre 4.000 e 5.000 calorias por dia. E está se mantendo muito, muito bom. Eu estou ganhando massa muscular e eu não estou engordando, justamente deve ser por causa da minha genética, metabolismo, que acabam influenciando nisso. Então, o objetivo desse mês é acabar com a questão do Enem e do Berea College. Quando eu voltar e quando acabar com tudo isso, eu vou poder focar mais no projeto, no canal em si e conseguir avançar outras coisas. Porque, ser sincero, o que eu mais quero é que tudo isso passe de uma vez e que eu consiga realmente focar em algumas coisas que eu realmente me importo, como esse projeto e outros meios de conseguir ganhar dinheiro, conseguir me aprimorar como pessoa e encontrar um emprego. Então, essas são as coisas mais importantes para mim, que eu quero fazer no futuro para avançar o projeto, porque durante esse tempo eu sinto que eu estou muito preso nessa rotina do Enem e do inglês. Então, quando acabar isso, eu vou conseguir dar muito mais foco para o projeto e para as coisas que eu busco para conseguir realmente me tornar um polimata na vida real. Então, isso foi exatamente um resumo do que um resumo, um update de como está vindo o projeto, do que aconteceu e dos planos para o futuro exatamente. Esse vídeo não tem nenhum roteiro, então eu só peguei e gravei o vídeo mesmo. Ainda mais que quando acabar esse vídeo aqui, que já está um horário até pouco tarde, eu vou estudar matemática e inglês para o Enem, para daqui a pouco dar uma hora de sono, que eu acabei voltando ao sono monofásico justamente por causa do Enem, porque seria inviável ter que tirar uma hora e meia de soneca durante o Enem. Então eu voltei para o sono monofásico de dormir 7 da noite e acordar 3 da manhã. E provavelmente quando eu entrar no vigia noturno, eu vou mudar totalmente minha rotina de sono para o sono polifásico, que é o sono que o Bruce Wayne utiliza. Claro que ele utiliza o do Uberman, que é Uberman, se eu não me engano, que foi usado pelo Leonardo da Vinci, que são 8 sonecas de 20 minutos separadas por 4 horas, que dão 2 horas de sono total no dia. Porém, isso é uma coisa muito mais à frente que depende de fatores para realmente acontecer. Então, não há motivo de falar muito disso exatamente agora.
Então, isso foi mais um resumo de como está indo o projeto, como são as ideias que eu tenho em mente. E provavelmente próxima semana talvez eu poste mais um resumo, talvez um pouco mais detalhado em algumas coisas, porque isso foi mais um resumo geral do que ocorreu, do que eu penso. Então, próxima semana, depois do EA, eu provavelmente vou postar mais um resumo específico de como que está sendo o projeto e talvez algumas mudanças que podem ter ocorrido nesse período de uma semana. Então, é isso. Obrigado por assistir.